Seja bem-vindo. Entre Família está no ar e eu já começo sorrindo, dando gargalhadas do meu companheiro de todas as tardes, porque ele é uma graça, viu? Um comédia em pessoa. Cris, boa tarde, seja bem-vindo ao seu próprio Suzane. programa. Estamos aí juntos aqui no nosso programa e seu também. Ou de casa, vamos chegando aí. Com licença, estamos juntos aqui, ó. E aquela almofada é minha ali, Suzane, ó. Dona Maria... eu sei, aquela almofada, aquele prato, aquela xícara pra você tomar um chá. A tua tá ali, ó. Almofadinha Suzane, um cantinho no seu sofá, na sua cozinha, mas primeiramente no seu coração. Pode falar, Suzane. Aí. Eu já sou assim, gente. Se eu chegar na sua casa, já tiver uma poltrona, já vou escolher ela e já vou encostar. Tirando sapatos, puxando e tal. Deitando. Você é daquelas pessoas que chegam na casa da pessoa, essa hora eu quase sempre durmo. Tem uma caminha? Não. Vai visitar uma igreja, um lugar, Não, né? E da mesma forma na minha casa. Eu gosto que todo mundo se sinta à vontade. Na minha casa tem que conversar comigo, nada de dormir. Não posso. Tem que conversar. Suzane, com licença, eu não, gente, para. Vai Quer chegando pegar água, aí, abre a geladeira. tal. Vai chegando. E você vem chegando aqui também no Entre Família. Hoje vamos falar de um assunto. A gente vai discutir um assunto, assim, interessante. No mínimo, polêmico, interessante, filosófico. O que mais? Né? De cunho psicológico. Mas enfim, você vai entender quando você acompanhar a gente aqui no programa. Vamos falar sobre o poder da intuição. E aí, Cris? É biológico? É científico? É místico? O que a psique nos fala sobre isso? Qual é a ideia? É um superpoder? Porque se for um superpoder, eu fiquei um pouco na falta desse. Na fila do superpoder não veio com intuição. Mas o legal é que antes do programa eu já fiquei inflamado com o tema, porque a nossa especialista é fera. Você deu uma entrevistada nela antes. Eu pressionei ela assim. Sabe quando você pega aquele suco de limão, só tem um limãozinho que você tem que fazer limonada e é só ele que dá? Você vai na última torcida. Aqui eu digo pra você, vai dar pano pra manga, é hora de pegar essas crenças limitantes, mitos e verdades, colocar na mesa, porque hoje a gente vai ter uma linha de verdade, vamos dar o conceito de intuição para aquela nossa tia que fala que tem, que o outro não tem. Hoje a gente vai saber o que é, do que se alimenta, sabe aquele programa? Do que se alimenta, onde mora e para onde eu vou. Eu vou ficar feliz se eu descobrir que eu ainda posso ter essa capacidade, se é algo que pode ser desenvolvido, né? Não nasceu com a gente, mas pode ser desenvolvido, será? Pois é, você pode desenvolver. Fica o questionamento. Se bem que, gente, mesmo que tenha que ser desenvolvido, eu acho que eu vou precisar de um monte de esforço, porque eu não sou uma pessoa bastante observadora, né, Cris? E eu tenho a sensação de quem consegue ter, assim, uma mente mais avançadinha, é aquela pessoa que observa, que analisa. Você é assim, né? Eu gosto muito dessa questão. Eu digo assim, às vezes eu digo assim, eu não sei que sei, mas eu sei que eu tô sabendo. Importante, mentira, eu sei que sério? eu tô sabendo. Tipo, você sabe aquele negócio assim, eu não sei como eu tô... Sim. Eu tô com o conhecimento disso, tipo assim, mas eu sei que eu sei. E o importante é saber que eu sei. Acabou. Cara, tem uma dinâmica que eu acho que tem essa frase no programa de hoje, hein? Então, é isso aí, você me fala. Sabe aquele negócio? Vai ter que responder. Logicamente, não dá pra colocar 1 mais 1 é 2, mas aí você não vê a soma. Só vê que é 2. Agora, qual o processo que eu cheguei? Será que é mental? É uma construção da minha vida? Gente, são muitas perguntas por aqui. Se você não entendeu nada, não tem problema não. Porque a nossa intenção é confundir tudo, porque quem vai responder mesmo é quem é nosso especialista. O nosso papel aqui, entendeu? É só instigar, levantar altas bolas aí e ela vai cortar todas. Assim a gente espera, hein? Verdade. Será que vai? Então guarda essa frase. Eu não sei como eu sei. Só sei que sei. Só sei que sei. O importante é saber que eu sei. E tanto é que você sabe que agora a gente tem que chamar o nosso intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. A gente quer a sua participação. Então não saia daí, continue, porque o programa de hoje, tá um must. Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. Se o primeiro bloco ficou assim, muitas perguntas, aquele ponto de interrogação, tudo bem. O importante é que, às vezes, você não quer uma resposta inicial. Uma provocação das questões, porque às vezes o que move o mundo, tem até uma propaganda, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas e tal, mas levam a refletir. A ideia, às vezes, que você pega 30 segundos, alguém pensou 3, 4 semanas, 2 meses para fazer aqueles 30 segundos. E muitas vezes... Como é que a propaganda fala mesmo? Não, ela falava assim, o importante, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Claro que depois, às vezes você não tem a resposta certa porque você não fez a pergunta certa. Gente, mas hoje esse homem, ele saiu... Não, mas eu tô falando, mas não é verdade. Lá da literatura. Porque você, independente da pergunta, você tem que ter uma lógica. Agora,
eu quero saber. Mas, de repente, o que você não acertou foi na pergunta certa. Por isso que talvez você faça as mesmas coisas e busque resultados diferentes. Eu lembro disso nas aulas de técnicas de entrevista, hein? Alguns anos atrás. É o seguinte, a gente quer a sua participação aqui. O Cris fez toda essa filosofia sobre as perguntas, então manda aí pra gente a sua resposta, não a pergunta a gente que vai fazer. É o seguinte, nós queremos saber se você tem uma intuição forte. Se sim, conte-nos como. Conta uma história, um caos, como a gente diz lá em Goiás. Se você tem alguma dúvida, também manda pra gente. E se você não tem a intuição, conta também, né? De repente, alguma coisa aí que você julga que a sua intuição não funcionou na hora. A gente quer saber a sua história, manda aqui pra nós. Como? O WhatsApp tá aqui, DDD 12 98315 0249. Você pode mandar um abraço aqui pra gente, a gente manda outro pra você, então manda nome, cidade. Se não quiser se identificar, avisa, tá? Senão, a gente manda no ar aqui. Então, olha, anônimo, não tem problema. Ah, Cris, mas eu tenho intuição de mãe. Nunca mente. Olha, tem uma... Nessa daí dá pra acreditar? Então, eu também acredito. É um negócio doido. A mãe fala, filho, abre o teu olho. Para, mãe. Mas como que essa mãe chegou nisso? Gente, eu quero perguntar para essa psicóloga agora uma explicação. Eu quero que ela me dê essa explicação vamos também. Lá. Então, vamos lá. Vamos... Na verdade, perguntar tudo aqui que a gente tem direito. Ela me deu algumas explicações nos bastidores. Não, é sim, só que agora vai ter que repetir, né? Que eles compartilhar com a gente. Não, por isso mesmo. Eu quero criar nós vamos criar essa mesma linha lógica para que o pessoal de casa tenha a mesma resposta que eu tive, que saciou minhas dúvidas. Então, vou deixar você apresentar ela e você já manda a primeira pergunta de ouro, que é já para começar o programa assim, ó, rasgando no pensamento, na explicação. Senhoras e senhores, que toquem os tambores. Estamos recebendo ela que está voltando no nosso ioiô, né, do aprendizado aqui, porque quem gosta, volta, e quem não gosta é obrigado a ficar e aturar a gente também. Laura Caron, nossa psicóloga, ela que traz um sorriso sempre legal e muita informação. Laurinha, bem-vinda ao nosso programa. Gente, muito obrigada de novo. Eu já falei para vocês antes da gente começar o quão feliz eu tô, muito honrada sempre de estar aqui e muito obrigada mesmo. É um grande prazer estar com vocês. Estou muito feliz de verdade. O mais que eu posso fazer é isso aqui, né? Porque se eu fazer isso também... Vai pegar bem, mas eu tentei fazer, é importante. Mas eu acho bonito essa comunicação. Agora, Laurinha, antes... Agora, é que eu tenho que participar também, né, da tribo, assim, eu não consigo fazer tão desse jeito, né? Legal. Mas eu tento, pelo menos, ser empativo, né? Ter essa empatia. Agora, Laura, para dar esse conceito, você fez uma analogia muito importante sobre... a gente tem, às vezes, algumas pessoas, respeitando algumas crenças, né, que vê algo sobrenatural, né, nisso, ou vê alguma coisa inexplicável do além. Mas essa intuição, o que a psicologia diz... E você fez uma analogia como se fosse um banco de dados, é uma construção estrutural. Explica um pouquinho sobre como é construída essa estrutura do ser humano. Tá. Então, eu acho que antes da gente entrar nessa estrutura, acho importante a gente definir o significado de intuição. Beleza. Simplesmente o significado. Intuição é a capacidade de prever o futuro sem a utilização do raciocínio lógico. Tá? Sem a utilização? Sem a utilização do raciocínio lógico. Essa é a definição de intuição. Por exemplo, eu não tenho eu só sei que é 2. Eu não vi que 1 mais 1 é 2. Eu só sei que é 2. Nesse momento, eu não tenho uma análise do processo, não é lógico. E também falando em prever o futuro, é quando eu olho alguma coisa, como já fala, lá do futuro, realmente eu acho que vai ser assim... Não tenho nenhuma explicação de por que vai ser assim, acho que alguma coisa vai acontecer e eu vou acreditando, eu vou prevendo. E como eu não tenho utilização do raciocínio lógico, eu sigo acreditando e tratando isso como uma verdade absoluta. Então, tem gente que, por exemplo, olha assim para o céu, tá lá o sol trincando e a pessoa diz, vai chover no final do dia. Aí já não é intuição, aí é uma análise lógica do vento, da cor da nuvem. Não, às vezes tem pessoas que elas não têm essa análise assim tão profunda, mas de alguma forma ela passou algum tempo observando os dias e, sei lá, ela vai chover e vai chover. A gente não pode descartar que quando se trata do tempo, a gente tem 50% de chance de chover e 50% de chance de não chover. Né? Tá, mas não quero interromper seu raciocínio. Então a gente teve esse conceito, a capacidade de prever o futuro sem o raciocínio lógico.
Seja lá por quais razões, mas lógica não é. Mas só respondendo, porque daí já me intriga. Uma coisa é você perguntar, agora os meus irmãos que eu espero que estejam assistindo o programa, eles vão dar risada, minha mãe chega na praia, vai chover, daí a gente fala, tá falando isso baseada no quê? Em nada. Não, porque vai chover e tal. Beijo. E aí chega um caiçara, nascido na praia, viveu lá e fala, realmente hoje vai chover porque o vento tá assim tá assado, desse jeito tá aqui. É intuição? Óbvio que não. Ele mora lá, ele conhece o vento, ele sente o calor, ele vê a onda do mar, para onde está, vê a maré. Não é intuição. Ele está falando com propriedade, né? Intuição é da minha mãe, que se ela acertar, ela acertou. Se acertar, acertou. Se errar, também acaba nem levando em consideração. Entende? A gente tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Não é difícil. Ou eu vou acertar ou eu vou errar, né? Então, do ponto de vista científico, a gente já mata essa charada. Voltando para o ponto de vista científico e trazendo totalmente, até coloquei lá no Instagram, na abordagem TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental pela qual eu atendo, intuição está dentro dos nossos pensamentos automáticos, tá? Não é uma coisa mirabolante, não é uma coisa do além. Dentro da TCC, da psicologia, é isso. Não é nada além disso, tá? Laura, então é o seguinte, para apimentar ainda mais a nossa conversa, a gente vai chamar uma pessoa que é extremamente intuitiva e ela vai contar um pouquinho da história e a gente vai tentar entender essa questão de dom, de ciência. Quem eu convido agora é Ivani Lima. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Ivani, que prazer ter você aqui com a gente. A produção me contou que a sua intuição é forte. Muitas vezes você sonha, você chega a sonhar com determinadas situações, acorda já com dor de cabeça, preocupada. Essa questão da intuição para você é uma coisa que te acompanha desde pequena ou a partir de algum momento da sua vida começou a funcionar? Então, eu percebi isso, eu tinha acho que uns 17 anos por aí. Eu tive um sonho, na verdade, né? Eu sonhei com uma pessoa que eu sonhei tudo. Eu sonhei a cor da roupa, eu sonhei com tudo. E aí, quando eu fui trabalhar, nessa época eu trabalhava fora, e eu peguei, na hora que eu entrei no trem, passou um pouco, eu olhei assim, aí vi aquela pessoa. Aí eu falei, não é possível. Aí, primeiro eu fiquei assim, da onde que eu conheço? Aí quando eu lembrei do sonho, eu fui até a pessoa e falei assim para ele, eu te conheço. Aí ele tomou um susto e falou assim, como? De onde? Eu falei, eu sonhei com você. Aí eu falei, né, que eu tinha sonhado com ele, que ele trabalhava na Praça da Sé, nos bancos ali que tinha, né, na época. Aí ele pegou e falou assim para mim, alguém já te contou, já me conhece, te contou alguma coisa? Falei, não conheço. Aí ele ficou assim, me olhando meio assustado e saiu de perto. Né? Aí depois, na hora que a gente saiu do trem, ele saiu na mesma direção que eu, e aí ele falou, realmente, eu trabalho na Praça da Sé, ali na Bela Vista, ali naquelas ruas, né, na Rua Direita, por ali, e, né, aí ele falou, mas você me assustou. E eu também fiquei assustada, né, nessa época. E aí, a partir daí, vira e mexe, eu tenho sonho, tanto é que a maioria das pessoas que eu conheço não querem que eu sonhe com elas. Ai, Ivani, mas por quê? Seus sonhos geralmente são com coisas ruins ou você chega a sonhar com coisas boas em relação às pessoas? Não, eu sonho com coisas boas também, mas é que geralmente as pessoas têm medo do sonho. Do que vai... As minhas irmãs, então, nem se falam. Quando eu falo, sonhei com você, elas ficam lá, me conta, quero saber, não foi sonho ruim, não sei o quê. É assim. Mas seus sonhos, eles geralmente acontecem mesmo? As coisas que você sonha? Infelizmente, para algumas coisas, sim. Nossa, Ivani, eu tô chocada. E aí, Cris?
Você tá perplexo também? Ah, tô pensando aqui. Você já sonhou comigo alguma vez? Se tem alguma coisa a me dizer, depois me fala no WhatsApp, no privado e tal, né? Porque o que vai acontecer. Tô brincando. E me diz uma coisa, como você teve até várias questões referentes aos seus sonhos, você fica ansiosa quando você tem um sonho desse e tal? Porque você fala, sonhei, gente. Quando eu sonho, é batata, que o pessoal fala, né? Olha, vai acontecer, vai cruzar alguém, ou você já acostumou com esse contexto, já, Ivani? Então, não é que eu acostumei. Geralmente é assim, quando eu sonho com alguém, se for alguém muito próximo, eu acordo e já logo de manhã eu já procuro saber se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa. E agora, quando não é ninguém assim que eu conheço, ou é algum colega mais distante, eu fico perguntando para um, para outro, querendo saber se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu, entendeu? Agora, Ivani, tirando o sonho de lado, né? Tirando essa questão, tirando o sonho, né? No dia a dia, tipo, eu não sei se você tem filhos, se você é casada e tal, né? Mas um parente, você fala assim, olha, você vê um irmão, por exemplo, olha, não o contexto do estereótipo, você fala assim, gente, olha, isso aí não vai dar certo, sabe? Não sei o que também, eu não sei falar o que é, mas olha, eu acho, não vai pescar. Sabe? Eu acho que melhor não fazer. É melhor não fazer, que eu acho que se enquadraria mais como a gente está falando com a questão da intuição. Você tem essa questão mais viva também? Então, assim, diretamente, é muito pouco. Que nem, por exemplo, que eu acho que seria uma intuição antes da hora, assim, já aconteceu algumas vezes, estar chegando em algum lugar, eu e meu esposo, e aí eu falo para ele, vai acontecer tal coisa assim, assim comigo. Vão pedir para me fazer tal coisa. E realmente acontece. Então, isso eu acho que já está mais ligada à intuição do que o próprio sonho, né, Suzane? Ivani, você realmente tem não sei o que a gente pode colocar aqui, né? Se realmente dizer o poder da intuição, mas querendo ou não, você tem uma visão muito grande das coisas, né, que acontecem ao seu redor. A gente quer agradecer a sua participação, de você ter contado um pouquinho da sua experiência, do seu poder de intuição. Seja bem-vinda ao Entre Família e obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. Su, você deixa a gente continuar só com aquela linha pedagógica que a Laurinha estava fazendo? Claro que deixa. Porque ela falou que a primeira coisa é que nós temos os pensamentos automáticos. Se existe automação no pensamento, graças a Deus que nós temos, né, a questão automática, ele vai buscar isso de uma programação pré-estabelecida. Como que eu construí essa programação? Essa estrutura vem da onde? De uma experiência? Qual é a base e qual é como se fosse um computador, eu buscaria uma programação dizendo que aquilo está errado. Então, às vezes não é lógico, mas eu já vivi isso ou vem de uma base de dados. Como que essa base de dados é formada no ser humano? Se é automático, ele tem uma automação ali e tal, ele tem que buscar informações de onde? Perfeito, Cris. Quando eu explico, até mesmo para os meus pacientes lá no consultório, sobre os pensamentos automáticos, dentro da TCC a gente tem uma estrutura, né? Que eu até uso o exemplo de uma árvore, tá? Então, veja bem, aqui em cima a gente tem nos pensamentos automáticos como se fossem a copa da árvore, as folhas aqui em cima são os pensamentos automáticos. O tronco são as crenças intermediárias, tá? São regras que às vezes a gente acaba funcionando em cima delas e se a gente acredita que seguindo essas regras, nada de ruim vai acontecer. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue flexibilizar algum comportamento. E a raiz da árvore é o que a gente chama de crenças nucleares. Tá? O que são essas crenças nucleares? Ela é a maneira como a gente se vê, o conceito que eu tenho sobre mim, a minha identidade. Tá? Como é que é formada toda essa programação, né? Que foi o que a gente estava falando. Tem muito do nosso temperamento, né? Uma carga genética, as experiências que a gente foi tendo e significando ao longo da vida, pessoas significativas com quem a gente viveu e teve troca, tudo isso compõe e vai formando a minha programação. Essa grande programação acaba sendo a lente pela qual eu vejo o mundo, faço a leitura das coisas, tá? Então, diante dessa lente, por que tem coisas que você acaba significando e fazendo uma leitura sobre determinado evento
você fazendo outra leitura sobre o mesmo evento e eu fazendo outra leitura sobre o mesmo evento. Os três podem estar com intuições diferentes sobre o mesmo fato. E aí não existe uma verdade absoluta nesse sentido? Então, né, sei lá, a gente vai viajar... Vou dar um exemplo aqui, do programa. A gente vem gravar, né? Antes de começar, poxa, fiquei nervosa e tal, mas até falando sobre o pensamento. Não é que eu estava com o pensamento positivo e tudo mais. Eu me preparei pra caramba para vir. Então, a possibilidade de dar certo é muito grande, porque eu me preparei. Não é uma intuição, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Teve um preparo comportamental que tem grande chance de comprovar que vai dar certo, né? Você pode ter, sei lá, visto um dia onde você me viu no Instagram e falou, nossa, hoje tá tão fraco o conteúdo dela, será que vai ser bom lá no programa? Ou você viu um dia que você achou ótimo. Não, vai estar tudo certo, a intuição está batendo legal. A sua intuição está falando, não vai ser legal. Ou seja, diante da mesma situação, a nossa intuição sobre isso é totalmente diferente. Só que o evento é o mesmo. Porque, na verdade, o Cris carrega uma bagagem totalmente diferente da minha. A construção dele, ou as pessoas com quem ele viveu, o temperamento dele, as experiências que ele foi tendo, são dele. Né? Até dentro da TCC a gente coloca que a maneira como você percebe a realidade é a maneira como que você percebe. A realidade que existe para você é a realidade que você percebe. A realidade que existe para você é a que você percebe, a que existe para mim é a que eu percebo. Laura, só voltando no exemplo da árvore, essas raízes que você comentou que é a base nuclear, boa parte disso seria a família, onde ela foi criada? A maior influência é a família, porque é onde a gente tem os primeiros contatos. Né? Com os cuidadores. Dali que a gente tem a nossa formação, né? Querendo ou não, a gente carrega esses costumes, essas crenças. A gente tudo modela. A gente vem trazendo daí. Esse papo gostoso vai continuar logo depois do intervalo. Você é o nosso convidado a não largar a nossa mão até chegar no fim desse programa para você entender todo esse conceito do poder da intuição. Então, continue com a gente. Na volta, tem dinâmica aqui para você saber quais são as 3 consequências de seguir a intuição a qualquer custo, tá? Quer saber como? Continue aí, Entre a Família volta já. Muito bem, estamos de volta no nosso programa falando sobre intuição. Calma, vovó, ninguém está falando que a senhora está errada, não, respira fundo. Nós trouxemos aqui uma psicóloga, trazendo da base, né? E claro que essa máquina toda programada foi Deus que trouxe, essa intuição vem com carinho, só que você viu que muitas vezes existem na nossa vida, né, com Deus, verdades absolutas, princípios também, está tudo certo, né? Mas a intuição pode ser carregada um pouco do eu, da minha vivência, então colocar estereótipos, toma cuidado. E só vou pedir uma licencinha aqui para o programa também, porque a gente não está falando aqui de questões proféticas, tá? Porque eu mesmo acredito muito em profecias, né, revelações bíblicas, que é outro assunto que não tem nada a ver com intuição, tá bom? Então, ó, a gente acredita em profecias, a questão bíblica está tudo certo. Aqui é intuição e a gente buscou uma psicóloga para entender da programação mental. Falamos de pensamento, ok? Então, fechou, Só estamos juntos. Dar uma colocadinha mais, assim. Também. É óbvio, né? A gente não descarta jamais que Deus fala com a gente. Não tem nada a ver sobre isso. Só que Deus também não ia dar um cérebro tão poderoso, com uma capacidade de análise tão grande e tão poderosa para a gente não usar. Não, estou sentindo aqui do nada. Mas você não analisa nada? Deus colocou na gente esse poder do pensar, do analisar. Tanto que, linkando também com o assunto que a gente conversou da outra vez, que foi aquilo que eu sinto, eu não tenho muito controle. Mas aquilo que eu faço, né, eu tenho um poder sobre avaliar o meu pensamento. Então, eu acho que somente o poder da gente poder avaliar aquilo que a gente pensa já é uma grande questão para a gente questionar essa coisa intuitiva. Do nada, Deus deu para a gente o poder de pensar e de análise. E Deus é tão maravilhoso que o amor genuíno é liberdade. Qual a maior liberdade começa no pensamento. O que não faz sentido na minha cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. E se Ele te deu essa liberdade, é porque Ele não duela com o seu caráter. Esse é o nosso Deus. Fechou? Vamos para a nossa dinâmica, então. 3 consequências de seguir a intuição a qualquer custo. Coloca isso, não, olha, fechou, não vou de jeito nenhum. Então, a gente vai colocar 3 pilares aqui para você pensar sobre esse assunto. E o primeiro está aqui. Vamos lá, então? Olha só, tananana, decisões precoces, ou seja, não é o momento. E essa intuição me deixou tão ansioso que, antes de outra análise, eu até abracei o estereótipo, ou seja, tudo me levou a crer e eu dei um rótulo naquela situação. E aí, Carol? Olha só,
essas decisões precoces, é como você falou, geralmente eu tomo uma decisão precoce por não ter analisado. Porque se eu parar para analisar, né, se eu faço uma coisa, né, um pensamento analítico, crítico, penso, avalio, eu não tomo uma decisão precoce. A chance de errar, ela acaba diminuindo. Então, por exemplo, a intuição ela tem um papel favorável nisso. Ela te leva a pensar. Ela disse, gente, alguma coisa está errada. Então, ela fez um papel diante das suas escolhas. Agora, para você tomar uma decisão mais consciente, eu preciso dar a sequência ao processo diante de um alerta que a intuição me deu. Exatamente. E só linkando também em relação ao pensamento automático, como isso está na nossa construção lá de trás, baseado em tudo que a gente viveu, esse pensamento automático, ele tem grande chance de ser um pensamento automático distorcido. Por quê? Quando a gente está vivendo algum momento, né, muito emocionalmente ativo, com raiva, com ansiedade, com qualquer outra coisa, a chance da minha cognição baixar é muito grande. E aí eu fico mais intuitivo, não sei, estou sentindo. E pouca análise, né? Quando eu começo simplesmente, que eu sempre coloco lá no Insta, né, usar a metacognição, que é pensar sobre o que eu estou pensando, tendo consciência que o meu pensamento pode estar distorcido por eu estar emocionalmente muito ativado, o meu comportamento, que é aquilo que eu decido, automaticamente vai ser outro. Por quê? Porque decisão, a autorresponsabilidade, ela é uma escolha. Entendeu? Gente, está ficando muito pedagógico. Você em casa agora, você está fera. Hoje eu sei o que é intuição, o conceito, essa programação que Deus fez no corpo e tal, para a gente poder analisar livre-arbítrio e intuição. Legal. Segundo passo, hein? Eu não posso usar a intuição a qualquer preço, porque tem consequências. Vamos lá. Consequências aqui. Falsa tranquilidade. Como assim? A intuição me deixou tranquilo e, não, na verdade, ela me trouxe então uma situação hipotética que ela pode não acontecer e a situação não está tão boa, Carol? Ai, Laura. Laura. Por causa do sobrenome. É verdade, é que também que eu chamava o irmão dela de Pedrão, ou senão de Caron. É a Laura, né? Laura, por favor. Chamando o sobrenome aqui, parece que a gente está no exército. Por favor. Quem me chama de sobrenome? Batendo continência aqui, ó. Tenente Caron, estou no seu comando. Gente, eu já quis ser tenente, sabia? Eu quis ser tenente, mas ficou distante. Tenente, aqui eu posso. Tenente Caron, psicóloga. Temos a segunda. Concedida. Falsa tranquilidade, Laurinha. Por que da falsa tranquilidade? Porque a gente tem, até levando um pouco para o lado da ansiedade, a gente tem uma angústia, uma ansiedade de querer resolver rápido alguma coisa. Né? O nosso cérebro ele não entende quando a gente tem um problema que eu posso resolver isso depois. Ele quer resolver agora. Nessa, eu acabo tomando uma decisão precipitada. Né? A ansiedade faz com que eu acabe olhando e analisando as coisas de maneira distorcida. Só que como eu tenho uma ansiedade em resolver muito rápido, eu acabo baixando a minha ansiedade ao resolver. Então vem essa sensação de falsa tranquilidade. Porque às vezes eu resolvi rapidinho, mas eu não solucionei nada. Só um exemplo assim, bruto, chucro. Tá. Eu como para regular uma emoção, né, para resolver um problema. Só que eu comer dá uma falsa sensação de tranquilidade. Eu não resolvi nada. Eu somente silenciei alguma coisa. Entendeu? Não, tô aqui cheia e tal, não sei o quê. Silenciei, mas a situação eu não resolvi. Essa falsa sensação de tranquilidade ao ouvir a intuição, vou fazer assim, é a mesma coisa. Então, pode ser que, um exemplo, por eu não ter o conhecimento específico do que eu estou saciando, por exemplo, aí eu trato o sintoma, no caso. Aí eu tenho na minha vida que toda vez que eu tomei um remédio para a febre, baixei, mas a febre é só um sintoma de algo muito maior que eu não resolvi por ter base somente na minha intuição. Sim. Então, eu não tive tempo. Na ansiedade, eu não descobri que, de repente, eu estou com a garganta inflamada, eu coloco alguma coisa por não ter o conhecimento. Gente, é muito legal, né? Tá mexendo com você de casa agora, como que é a intuição. Vamos dar o terceiro passo aqui? Não é mais a Caron, aqui é a Laurinha, por favor. Tá? Senão vai ter continência depois. De novo, por favor. Olha aqui, preconceitos. E é muito legal aqui, inclusive, tipo, eu posso ter um estereótipo desenhado de que, essa pessoa me machucou, então agora é o seguinte, todas as pessoas que têm esse estereótipo vão me machucar também. Aí, tipo, eu fecho, eu crio uma barreira aqui, meio que todo mundo está nesse pacote.
Também, mas sabe um outro exemplo também para a gente ampliar? Um preconceito de avião. Ainda em um determinado momento eu preciso viajar, né? Só que lá no passado eu acabei passando por uma turbulência. Aí eu já fico assim, não, vai ter turbulência. Eu tenho um preconceito sobre determinada situação. Sempre quando acontecer isso, sempre vai dar ruim, sempre vai dar ruim. E aí eu acabo me perdendo, né? Fazendo preconceito, não vou viajar, não vou fazer tal coisa. E aí não é regra. O preconceito, ele já vem com um conceito estabelecido por uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, pode não acontecer, e aí entra exatamente o que é a intuição. A previsão do futuro sem o raciocínio lógico. Então, Laurinha, um exemplo, tá? Eu tive uma viagem para um lugar X há 5 anos atrás. Teve uma turbulência no qual... Você viveu ela. Eu vivi, foi real, tá? Porém, eu vou precisar de novo e tal, e eu vou sentir, parece que algo que eu não linkei aquilo, mas aí, gente, eu acho que vai acontecer alguma coisa. A intuição vem, Só que eu busquei, ó, eu tô na copa da árvore. Eu fui lá no que eu vivi, diante, inclusive, de coisas que eu aprendi a lidar com medo, porque minha mãe me ensinou o comportamento que eu tenho, fugir disso para não resolver, por exemplo, porque minha mãe me ensinou no comportamento a fugir das questões. Sim. Então, eu peguei a infância, peguei essa situação de 5 anos, coloquei num pacote, e ela está no meu subconsciente, e nem no consciente veio, porque não é consciente, veio, pum! Exatamente. E aí eu posso até sentir medo nesse momento, Perfeito. porque foi a emoção que eu senti quando teve a turbulência 5 anos atrás, o mesmo link de resolver as questões que eu resolvi há 5 anos de idade que eu tinha com a minha mãe, por exemplo. Perfeito. Percebe que a intuição, ela vem de uma estrutura que eu já tive uma experiência com isso? Eu tive a experiência, né? E aí agora ela vem como se fosse uma verdade absoluta. Por quê? Porque as nossas crenças, elas não são articuladas conscientemente pra gente. Elas estão gravadas. Depois, se der, até a gente fala um pouquinho sobre emoção. Mas ela vem como se fosse uma verdade absoluta que eu cresci ouvindo, que gravou na minha programação. Eu não questiono, eu somente começo a agir em cima delas. Então, é tão verdade para mim que não, eu vou passar. Não, não vou. Aí entra aqui também. É aquela falsa tranquilidade, não vou viajar, ansiedade baixa, porque agora eu estou na minha zona de conforto, não viajo, né? Então tem essa falsa tranquilidade, mas o problema não foi resolvido. E o preconceito é, sempre que eu viajar de avião vai dar algum problema, a turbulência vai acontecer. Então essa frase que a gente colocou nesses 3 pilares, eu não sei como eu sei, mas eu sei que sei, o importante é saber que eu sei, ele acaba sendo esse estilo aqui, de que eu levo a intuição a qualquer preço. Te pergunto, como é algo que muitas vezes não está no consciente, eu levo como intuição, a primeira arma seria o autoconhecimento? 100%. É perfeito, não tem nem o que te falar. É o autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, me conheço com profundidade, eu fico mais analítica. Aí eu sei porque eu não sei. Eu sei porque eu não sei. Aí eu fico sabendo do que o inconsciente estava informando. Aí eu quebro essa frase, porque agora eu sei, porque eu achava que sabia. Eu sei que está gravado, tem uma programação. Entendeu? É perfeito. O autoconhecimento, ele não é somente a chave para isso, ele é a chave para tudo. Então, uma pessoa que agora está com medo, nossa, quantas vezes eu me traí, né? Porque às vezes pode ser essa questão de a pessoa que auto-sabota, muitas vezes, talvez o grande veneno que ela toma inicialmente no dia seja essa intuição baseada que o subconsciente vai colocando algumas questões. Por isso, o conceito terapêutico também, né? A terapia que te leva à infância, te leva a situações anteriores que, às vezes, muitas vezes você não quer linkar porque dói fazer esse link, não dói, Laura? Nossa, dói. Você está revivendo, buscando coisas que estavam guardadinhas, né? Gente, você de casa está fazendo uma soma, você viu aqui, pode, só também deve fazer uma outra pontuação, né? Talvez se você em casa esteja se perguntando, tipo, nossa, mas eu fiz uma intuição em determinado momento que deu certo e tal. Eu queria te convidar para você fazer uma análise dessa situação que você está buscando aí na tua cabeça. Se você analisar... Um exercício que você passou. Um exercício mesmo. Se você olhar, né, até rolou isso com uma paciente querida que eu acho, até ela falou, eu vou assistir e tal. Mas eu acabei tendo uma intuição que tal pessoa não era muito legal e eu acabei indo mesmo assim. Se a gente parar para fazer análise de qualquer momento que eu acho que foi uma intuição, você vai perceber agora, olhando com esse olhar analítico, que essa situação, ela já te dava indícios que ia dar ruim. Se a gente parar para falar assim, não, deixa eu ver. Essa pessoa deu um indício comportamental, estava meio claro aqui
que pelo comportamento dela, histórico, eu fui analisando, já tinha uma probabilidade de não dar certo. Isso não é uma intuição, aquela coisa miraculosa, não tem nada disso. É porque a gente não para fazer essa análise aguçada. A gente acaba acreditando, bom, mas essa coisa que desperta e fala assim, não, será que é intuição? É o seu próprio sistema de defesa intuitivo de vida, pulsão de vida, falando, analise quando isso surge. Não é uma intuição que vem do além, não é nada disso, né? Tá tudo bem a gente acreditar em Deus, e eu também acredito, todo mundo aqui acredita, né? A rede toda acredita, acredito 1000% que Deus fala com a gente. Mas se a gente parar para analisar, e até mesmo o manual que Deus põe na Bíblia, ele já fala para a gente analisar as coisas. Ele fala para a gente pensar nas decisões, nas coisas que a gente vai fazer. Já tem um manual, que foi o que a gente estava falando antes, né? Então, eu não lembro qual versículo mas é maldito o homem que confia no homem. Essa análise a gente tem que fazer para tudo na vida. Para quem a gente põe dentro de casa, com quem a gente se relaciona, para um passo futuro. Não é nada intuitivo, é análise de vida, que é o que Deus quer. Muito bem. Deus te deu essa mente pensante. Vamos fazer o seguinte, já que a gente teve essa aula toda, vamos à nossa sala da verdade, porque a Suzanene, ela está me fazendo um sinal de que o povo de casa, depois de todo esse conceito, deve estar o quê? Borbulhando de participação para interagir com a gente, né, Suzana? Cara, sensacional a dinâmica que vocês conduziram ali, já deu base para bastante coisa que já estava aqui dentro da minha cabeça, enfim, desmistificar algumas. E eu quero chamar você aí de casa para vir junto com a gente nessa conversa. Vamos ver o que o pessoal está trazendo. Se é pergunta, se é contando alguma história, eu estou curiosa. Manda aí, produção. Quem está chegando? É a Cíntia Beatriz. Cíntia, seja bem-vinda, boa tarde. Ela diz, como mulher, percebo que temos esse sexto sentido, que é a intuição. Dizem que é típico da mulher. Não sei, mas em casa percebo algo de ruim bem antes de acontecer. Somente através das informações que vêm de forma às vezes perceptíveis, outras a gente simplesmente sente. Por exemplo, quando meu esposo queria fazer a compra de um automóvel e eu tive aquele sentimento ruim de que não seria bom, parecia tudo certo, mas aquela sensação não passava. Meu esposo não me ouviu. E passado algum tempo, aquele automóvel nos deu tanto trabalho, tivemos que nos desfazer e foi bem desagradável. Acabamos perdendo dinheiro, mas ficou a lição sobre essa tal intuição feminina. Cíntia, obrigada pelo seu relato aqui. Vamos jogar na conversa. O que você acha disso, Laura? Dessa coisa da intuição feminina, que é o que a Cíntia fala, e é o que aconteceu, né? Diante de uma situação, parecia que estava tudo certo, mas aquilo incomodou ela bastante. Uhum. E, de fato, não deu certo, né? Não deu certo. Voltando para essa situação, acho que teria que voltar um pouco para analisar tudo. As condições, o que não deu certo, como foi essa conversa dentro de casa. Seria uma análise realmente da situação, entende? Quais eram, naquela época, as probabilidades disso dar errado. Por quê? Porque quando a gente compra um automóvel, tem chance de dar certo, tem chance de não dar errado, né? Que entra naquela questão dos 50%. Tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Então, isso que é intrigante, porque diante de uma mesma situação, né, que era o automóvel em questão, o marido apostou, tanto é que fechou o negócio. Ela ficou com esse sentimento. Então, assim, a situação era a mesma. O que rolou ali? Um percebeu mais coisas que o outro não percebeu? A gente não estava lá na história, não tem... É difícil a gente falar alguma coisa assim, né? Mas acho que fica um ponto somente para a gente questionar essa questão da intuição, né? Por quê? Porque o marido não intuiu nada e ela acabou sentindo, né? Então, a gente teria que avaliar. Vamos criar uma situação hipotética. Eu acho que as mulheres são mais sensíveis em algumas coisas, são mesmo, né? Mas um exemplo. Vamos tirar o caso de vocês. Não foram vocês que compraram o carro, foram o Cris e a Suzane. Tá. Vamos supor. Pode ser, hipoteticamente, o Cris estava mais envolvido em querer o carro e buscando, porque às vezes a gente quer razões para justificar nossas emoções. Já sei onde você vai chegar. Boa. Entendeu? Sim, então, assim, o meu consciente, eu estava tentando buscar razões para justificar minhas emoções. Pode ser que eu estava tão envolvido na emoção de comprar, que eu queria que desse certo, mas minha esposa, friamente, vendo os cálculos de situações anteriores e até o meu jeito de lidar com as emoções diante do que eu quero, ela fez uma soma inconsciente do passado. Hipoteticamente. Outra coisa Sim, também quando é a gente tá exatamente envolvido. isso.
como ele estava muito emocionalmente perfeito, exatamente o que você falou, muito emocionalmente ativado, talvez ele deixou passar algumas coisas que poderiam dar indício de que talvez não fosse o momento. E ela, com uma análise mais aguçada sobre as coisas, né, olhando, vendo, sentindo, né, baseado nessa análise mesmo. Às vezes a gente faz uma análise tão rápida, vou colocar agora um pouquinho na nossa estrutura cerebral. Às vezes vem esse estímulo tão rápido de que não vai dar certo, que bate ali no nosso sistema límbico, que é aquela partinha mais dentro do cérebro, que tem origem, na verdade, na análise que você está fazendo no córtex pré-frontal, tá? Isso é tão rápido, mas tão rápido, que eu acredito, em relação a esse caso, que ela tenha feito essa análise rápida, né? E não é que eu tenho uma resistência com intuição, não é isso. Eu falei, acredito que... Quer deixar não claro, deixar então. claro isso. Só que eu não acho que é comum dessa maneira, porque para a psicologia ela vem originada em pensamentos automáticos. Mas essa análise que muitas mulheres têm, homens também, não tem como a gente falar que é só um, só outro, mas às vezes quem está menos emocionalmente ativado consegue fazer uma análise que quem está ativado demais acaba não fazendo. Isso é tão forte, gente, que médico também não pode operar, por exemplo, uma pessoa que ele está emocionalmente envolvido, entendeu? Então, foi muito boa a sua colocação. Não, Cris. e você trata com as crianças mesmo. E às vezes, para trazer ele para a razão, você tem que mergulhar um pouquinho na emoção e trazê-lo pedagogicamente até a razão, porque ele, dentro do sistema límbico, ele não vai conseguir resolver. Vai estar recheado de emoções. E olha, eu vou ser a parte fria, calculista, Não que eu tô acredito. vendo que você está emocionalmente envolvidíssimo com esse tema do programa de hoje. Eu, como a parte fria, não que eu não esteja, tá? Mas estou fazendo uma gracinha aqui para chamar um intervalo, porque a diretora já tá lá assim, meu Deus! A gente vai chamar um breve intervalo, continue com a gente. Na volta tem mais discussão, tem a sua participação e tem mais uma dinâmica super legal. O Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando sobre o poder da intuição e a minha intuição me diz que você deve ligar para cá agora, nesse exato momento, para ganhar um presente super especial que está aqui na minha mão. Deixa eu mostrar para essa câmera. É o seguinte, gente. Essa revista foi preparada com muito carinho e ela aborda muitos temas que a gente já discutiu aqui no Entre Família, que está relacionado, né, à convivência familiar, seja com o cônjuge, com o filho, com os outros familiares, né, os pais, os sogros, cunhados, etc., todo mundo. Ela foi um material, essa revista, na verdade, é um curso, né? Porque além de você absorver a informação de cada temática aqui, no final tem questionário para você fazer, tem perguntas, né? E no final de tudo, você precisa ter alguma ação. Então, ao final de cada lição que você vai aprender aqui, de cada módulo, vamos colocar assim, você vai colocar ali o seu compromisso que você vai levar e vai fazer a sua parte, né? Porque não dá para mudar o outro, cabe a nós mudar a nós mesmas. Eu estava até brincando com os meninos do estúdio, né? Porque a gente sempre fala, essa revista, né, para quem é casado, enfim, tem filhos, mas vale para quem é solteiro, tá? E eu comentava com os meninos, olha, gente, vamos ler essa revista, né, antes de entrar em algum relacionamento, que já vai afiadinho, conhecendo bastante coisa. Então, se você está me ouvindo, ainda não é casado, não tem filhos, pode entrar aqui com a gente também, participando, ou melhor, pedindo essa revista para chegar na sua casa gratuitamente. Tem duas formas de você pedir esse curso e chegar para você na sua casa. E você não vai, né, perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar muito com isso, com esse material que vai chegar aí para você. O nosso DDD é 12, então você pode ligar no 21 27 31 21, ou você pode mandar um WhatsApp no 98244 4449. Aí é só você dizer que você quer a revista Entre Família e a nossa equipe vai pegar o seu endereço, o seu nome e enviar para você. E o legal, gente, é o seguinte, é como eu sempre digo, né? Quando você tem uma coisa muito boa na sua mão, você tem que compartilhar com outras pessoas. Então, se você que você está me ouvindo aqui agora, né? Você que está me ouvindo agora, já pediu essa revista, já chegou para você, que ótimo, eu espero que esteja fazendo muita diferença aí na sua casa. Manda para uma amiga, né? No grupo da família, eles também podem entrar em contato. Você manda aqui os nossos telefones, ó. Tira uma fotinha aqui da tela da TV. Isso. Tirou? Ótimo. Depois você compartilha esse contato lá no grupo da sua família para eles terem também a revista do nosso programa aí na sua casa, tá bom? Vamos voltar para a nossa conversa e agora a gente tem uma dinâmica. Já vi aqui que o Bidu trouxe as nossas plaquinhas. O que a gente tem, Cris? Como que vai ser essa dinâmica? Eu queria perguntar para você.
Você quer perguntar? É engraçado que a gente pergunta pro outro, mas todo mundo tá sabendo, tá, gente? Mas Tudo previamente já foi é uma convidado. situação que eu vou ter que concordar ou discordar. Será que tem a ver com a minha intuição, Suzane? Então, nós vamos... Agora vai ser a hora. E eu acho que tem a sua frase absoluta do dia, entra aqui. Eu imagino que você já vai concordar. É o seguinte, nós vamos colocar na tela, a Laura também vai participar com a gente, porque nessa hora, né, a Laura, além de psicóloga, ela é um ser humano, não é mesmo? E ela vai dizer se ela concorda ou não com aquela frase. Óbvio que ela vai ter um poder de capacidade maior que o nosso, né? Mas é o seguinte, nós vamos colocar algumas frases aqui na tela e a gente vai dizer, levantar a plaquinha, se a gente concorda ou não concorda. Mas aí a gente também vai ter que argumentar aqui, tá? E você de casa acompanha e fica discutindo com a gente aí. Vamos lá, então. Ó, discordo, concordo. Bora, primeira frase. Tchananã. Olha só a frase. Intuição é quando você não sabe como sabe, mas sabe que sabe. E saber que você sabe é tudo que você precisa saber. Essa é a frase do Cris. Deixa eu ler de novo. Eu vou deixar vocês responderem primeiro. Olha a frase. Você vê que o Cris está em sintonia com a nossa departamento de dinâmica, né? Intuição é quando você não sabe como sabe, mas sabe que sabe. E saber que você sabe é tudo que você precisa saber. Começa com quase o autor da frase, É verdade. Né? Na verdade, é o seguinte, ó, ela serve, sim, para levar um alerta. Ela não é uma verdade absoluta. Então, nesse momento, não é tudo que eu tenho que saber. Então, tudo é algo muito forte. Então, eu discordo da frase no seu final. Como assim, Cris? Você passou falando a frase porque inteira, senão eu vou levar ela como... Eu levo ela a qualquer preço. Tudo que eu preciso saber. Tudo é muito, não. Ela é parte do que eu quero saber. Porque ela é um alerta de uma construção comportamental e o meu passado ele é um retrovisor, não é direção. Então, nesse momento, ele serve como retrovisor. Perfeito. Eu olho para o passado, mas é a minha direção que eu tenho que saber. Então, eu levo o passado na mesa, o passado é importante. Que você ia concordar Só que o excesso de passado é depressão, o excesso de futuro é ansiedade. Então, eu estou no meio termo. Sem aquele finalzinho ali... Sem o final, eu concordaria. Na verdade, porque é algo que eu preciso levar em conta. Mas não é tudo que eu preciso para decidir o que eu vou fazer. Mas tem muita coisa que você sabe, não sabe como sabe, mas sabe. Claro, porque a linha lógica está certa, mas não é tudo que eu preciso. Ficou claro. Eu diria isso. Senhorita Laura. Eu discordo também. Então, vai levantar a plaquinha sobre... Aqui. Discorda? Discordo. Por quê? Eu discordo porque... Pode pôr a frase de novo? Olha, volta lá na outra. Volta na outra, gente. Que foram tantas palavras sabe que a gente ficou confuso em um trava-língua. A intuição é quando você não sabe como sabe, mas sabe que sabe. Eu discordo por vários motivos, tá? Pode manter aí, porque senão eu vou me perder. Intuição é quando você não sabe como sabe. Eu acho que isso tem muito a ver também da construção, que ela pode estar distorcida. Entendeu? Eu acho que nesse ponto já está um pouco distorcido. Eu nem sei como eu sei. Falta autoconhecimento. Falta autoconhecimento. Então, eu já acho que alguns pontos no meio da frase já tem uma distorção. Boa. Como assim, né? Não sabe como sabe. Não sabe como sabe. Tem que se conhecer. Olha, então, gente, eu discordo também, sem muitos argumentos filosofais, mas é porque... Amiga, sinto que você está no conflito. Eu estou no conflito aqui, gente. É porque acho que a gente tem que sempre duvidar uma primeira vez, entendeu? A gente não pode ir de cara confiando. Tem coisa que a gente sente. A gente sente porque você minimamente sabe quando uma pessoa está sendo verdadeira ou não e tal. Mas eu sempre prefiro o benefício da dúvida. Eu sempre prefiro acreditar que você, Cris, está tendo as melhores intenções possíveis. E não fazer o contrário, entendeu? Duvidar de você o tempo todo. Isso é exaustivo. Então, eu sou uma pessoa que acredita muito nas coisas, nas pessoas, nas intenções. Enfim. Então, só que a intuição faz você acreditar com protocolos, que eu acho importante. Acreditar e questionar com protocolos. Isso. Cria protocolos para que você se proteja e a intuição seja levada em conta, né? Mas aí, com autoconhecimento, você vai ver, será que é um trauma meu ou realmente é algo relevante, né? Eu acho que isso que você falou é muito legal. Mas ao longo da vida, a gente vai levantando algumas barreiras, né? A vida vai moldando a gente. Infelizmente, quem dera fôssemos inocentes para sempre. Vamos lá, então, à nossa segunda frase. Aí, nós três vamos levantar ao mesmo tempo, tá? Nossa. Na dúvida, siga sua intuição. O que os olhos não veem, a intuição sente. Que ótimo! Laura, quer comentar sobre na dúvida, siga a sua intuição? Tomar decisões precoces, foi da dinâmica passada. Dinâmica. Gente, na dúvida, questione, recue, analise, pense, reflita. O meu lema de vida.
aqui no consultório, que eu falo lá no Insta o tempo inteiro, que é pensar sobre aquilo que se pensa. É a metacognição. Para mim, acho que é uma das coisas mais valiosas na vida. Que é uma coisa clássica, assim, Laura, acho para tornar um pouco mais, sei lá, lúdico, não sei. Relacionamento. Sempre essa questão vem à tona quando você não sabe se você namora ou não aquela pessoa, né? Então, tem muita gente que, tipo essa frase, por exemplo, segue sua intuição. Mas será? Porque quando a gente está muito emocionalmente envolvido, entendeu? Então, eu acho que essa frase realmente não cola, né, Cris? Não dá pra ser. Mas eu acho isso muito delicado a nível de relacionamento também. Porque, às vezes, você vem tão traumatizada de outro relacionamento que você sente, não é pra ser, não é pra ser, não é pra ser, e pode ser que seja. E, às vezes, você tá super confiante porque você tá querendo entrar no relacionamento onde a pessoa vende toda uma ideia muito maravilhosa. Você fala, não, vou entrar porque eu acho que é o que eu quero. Então, mais uma vez, cai na análise. Às vezes você não decide alguma coisa porque você traz bagagem do passado, acaba não decidindo o que poderia dar muito certo. E às vezes acaba deixando de decidir. Enfim, cai nisso que eu falo sempre. Aproveitar o momento, vou fazer um link espiritual. Por exemplo, vou namorar com alguém, né? Minha decisão hoje, né? De um Cris que talvez não fez isso no passado, no início da sua juventude. Agora a gente vê, né? A construção. Mas, por exemplo, em primeira escala você ora. Aqui em cima, né? Sim. Porque você já viu que a nossa psicóloga falou que talvez a nossa intuição humana, ela é falha diante do que eu vivi e tal, né? Aí já entra até a fé do que aquilo que não é lógico também, eu acredito. Tá, orei com Deus aqui pedindo que as situações Ele governe. Para que diante da minha intuição eu possa até ter uma leitura, porque Deus, Ele nos ajuda. Porque, por exemplo, a oração, ela é pedagógica. Quando eu estou orando e falando com Deus, eu estou contando os problemas para mim mesmo também. Então, até nisso Deus é bom. Né? Sabe uma coisa, Cris? Oração e autoconhecimento não são coisas opostas. Ótimo. É isso, oração e autoconhecimento não são coisas opostas. Até porque se Deus ele é a minha construção também de vida, é um dos meus valores, se eu tenho um coração muito, muito sensível à voz de Deus, e sensível aos meus valores, aos meus propósitos, esse coração acaba sendo uma bússola mais fiel. Entendeu? Ótimo. É isso, elas não são coisas opostas. Foi até o que eu brinquei, né? Em Deus eu acredito, as outras coisas preciso de evidência. Mas autoconhecimento e Deus não são coisas opostas. Inclusive, para quem acredita como a gente acredita, são coisas que elas caminham juntas. Complementam. São super unidas, Deus e autoconhecimento. E a questão do próprio conhecimento também, né, Laura? Porque assim, tudo que você vai ter que decidir na vida, você previamente precisa de um conhecimento mínimo para aquilo. E vale para as relações também, né? O Cris comentou sobre essa parte espiritual. Então, a gente, assim, por teoria bíblica, a gente já tem alguns princípios e algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Então, eu acho que quando você pega esse manual bíblico e você dá um check ali nesses pontos que são super importantes, depois vem a seus valores pessoais, né? Familiares, enfim, aí é uma decisão, né? E escolher eu sei que dói. Mas, sei lá, vou comprar um carro, então você não entende de carro, você vai perguntar para um amigo, para alguém que entende, porque você tem que consultar alguém que sabe para qualquer coisa que você vai decidir. Então, o conhecimento é libertador nesse sentido. E de resto vai ser escolha. E a escolha é isso, hora a gente acerta, hora a gente erra e tá tudo bem. A gente tem um manual, né, que se a gente segue, não é para dar ruim. E só falando essa questão de relacionamento também, você está lá vendo que a pessoa tem valores e princípios totalmente diferentes do seu. Você fala, não, estou sentindo alguma coisa que não é para ser. Você está sentindo e vendo. Claro que sentindo não, mas é uma ótima pessoa, me trata bem. Mas totalmente direções opostas. Bússola sua para o norte, bússola dele para o sul. Ai, não, acho que vai dar certo, porque... Nada a ver, né? É isso aí, gente. E vamos uma pequena dica para você que está aí, para você que talvez nós estamos falando de Bíblia, desse manual, vai te ajudar muito nessa questão humana, te dar uma direção, estudar a Bíblia. Estude a Bíblia com o Novo Tempo gratuitamente, que esse manual vai te ajudar muito a esse velho eu, assim, do Cris, o subtroço que atrapalha a minha vida, sou eu mesmo, né? Mas Deus me chama de menina dos olhos. E a Bíblia ajuda muito nessa direção, como um manual, assim como a nossa psicóloga de orientação. Mas a questão não é quem você é o que ele pode fazer por você. Nossa. Então, você não é subtroco, nem o nosso condicionamento, né, de subtreco e subtroço, mas ele chama de menina dos olhos, porque ele tem uma importância para a gente. O mundo não dá essa importância, né?
E aí Deus, você sabe quem você é, até tem um mandamento nosso que leva a gente para a criação, né? Que você não é fruto do acaso, não, tá? Então, por isso que às vezes você fica com esse negócio místico, não, você foi criado, planejado, deu ruim lá, mas Jesus veio para te salvar, para te tirar do pecado e tem muita coisa boa. Respira fundo. É isso aí. Vamos então, acho que a gente tem mais 2 frases aqui para a gente analisar. Olha só. Intuição é quando o coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. Fiquei... Minha placa tá assim, ó. Intuição é quando o coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. Faz sentido com o que a Laura disse sobre intuição de prever o futuro e alguma coisa nesse sentido, né? Mas olha, acho complicado essa coisa de ir para o futuro também. Se coração for ser colocado como mente, porque às vezes a gente coloca coração e ele fica muito abraçado pelo sistema límbico, né? Tipo, pela emoção, né? E é claro que quando a gente vai a uma decisão, a gente leva a razão e a emoção. Qual proporção dos dois aqui que a frase queria ligar? Mas eu concordo um pouquinho, porque essa junção de emoções que a gente daria como coração, né? Que você sabe que o coração só bombeia mesmo sangue, o pensamento está aqui. Mas o que ele quis dizer, ele te leva no futuro e te traz. Agora, que tipo de futuro é? Se esse futuro é real, que é a questão em jogo, isso. Né? É um pouco disso, mas não que seja 100% verdade a frase. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente concorda com a frase de que é ir para o futuro e voltar, o coração dá uma olhada lá na frente e volta, mas não que isso seja uma verdade, uma garantia, não que o coração 100%. Esteja fazendo a leitura fiel. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Mas é legal essa ideia de você dar uma olhada, né? Tipo, olha, essa decisão aqui vai me impactar o que lá na frente, né? Sim. E fazer uma análise. E voltar para o presente para fazer a sua escolha. Vamos então à nossa última frase. Então a gente concorda? Eu concordei. Eu concordei inicialmente. Só concordei também, que o futuro talvez não seja real. Só Perfeito, isso. concordamos igual. A gente vai fazer a próxima e daí a gente mostra a plaquinha junto, a diretora. Sim, senhora. Aí a gente levanta e o Ela quer cinegrafista intriga, capta. né? Tipo, ela quer que dê... Ela quer ver a opinião assim, ó. Pra gente dar opinião sem Então vou concordar. Dê pelo menos 5 segundos pra gente pensar. E aí 1, 2, 3, ponto. Tá bom. Só pra você, tá? Porque senão eu vou responder de acordo com a minha intuição e não é legal. Tô aprendendo hoje. Ai, meu Deus, é impossível. Bora lá, então. Essa é a última frase. Não devemos confiar sempre na nossa intuição. Muitas vezes, ela é só um capricho do coração, fingindo ter algum vínculo com a razão. Essa aí foi rápida. Poxa, mas a gente estava preparado para isso. Não. Depois, né, metade do programa discutindo, eu acho que já ficou claro bastante coisa por aqui. Então, assim, às vezes pode ser um capricho do coração, no sentido de que você quer muito uma coisa e você vai se empenhar, né, e achar argumentos e até base científica para provar aquilo que você quer. Porque quando a gente quer uma coisa, assim, sem querer muito analisar, a gente quer porque quer, a gente dá uma forçadinha, né? Busca razões para justificar nossas emoções. A gente busca até a folhinha que caiu. Nossa, a folha caiu, é um sinal que sim. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está no shopping e fala assim, gente, eu senti que eu tenho alguma coisa com esse sapato. E outra, é a promoção. Se não for agora, a promoção eu tenho só amanhã. É, só amanhã. E só amanhã chega de novo. E só depois da manhã. E tem. Então, mas eu mereço. Você está criando... Claro que você merece, mas isso aí já abre. Você tem que comprar. Você merece, mas você consegue comprar, você consegue pagar, é o momento. Exatamente. Merecer a gente sempre merece, né? É claro, então, o problema é que o eu bolso justifico nunca isso, mas essa justificativa, essa questão do merecimento. Merecimento, dá pano também. Esse do mereço, né? Eu mereço. E você merece, mas é o momento. Gente, eu sempre acho que estou merecendo. Comer, entendeu? Mas sabia que tem gente totalmente ao contrário, que tem uma questão de não merecimento. Tem dificuldade de receber elogio, essa pessoa, inclusive. Como, gente? Poxa, no consultório chega bastante. Não, que tem a ver também com aquela questão de crenças nucleares. O conceito que eu tenho de mim, não sou digno de receber amor, não sou digno de receber presente. Entendi. Tem muito disso. Poxa. E a forma que você foi criado, aí vem a crença limitante. Ih, meu Deus. Não, toda vez que eu ouço história assim, dá vontade de voltar no passado, acolher essa criança que ficou lá assim, tipo... E esse é o processo terapêutico. Processo terapêutico. Ele abraça essa criança. Manda lá pro meu consultório. Esse é o processo terapêutico, abraçar, porque a maioria das lacunas emocionais são na infância. Gente... Olha, vamos amar nossas crianças, porque, Jesus, depois que cresce, né, que a gente vai vendo as coisas. Então, assim, amor nunca é demais. Com esse pensamento cheio de muito amor no coração, a gente vai chamar o intervalo, é isso, diretora? São as redes sociais. A gente vai dar um intervalo na conversa para chamar ela.
Não é o intervalo, gente. Minha intuição foi errada. Na verdade, é os tímpanos. Vamos lá, então. Quem está chegando aqui com a gente é a Vicky. Olha, Vicky, seja bem-vinda. Ela está dizendo assim, ó, já passei por situações em que minha intuição estava certa, mas que não confio 100% nela. Como posso ter certeza que eu esteja com a intuição correta e não tirando conclusões precipitadas sobre a situação? Laura Caron, responda. Olha, estava até lendo de novo. Ela acha que a intuição dela está certa em muitos momentos, mas não confia 100%, totalmente. né? Então, como que ela pode confiar nessa intuição sem tomar uma decisão precipitada? E eu pergunto, ela deve confiar nisso? Eu acho que ela colocou muito bem sobre não confiar 100%. Acho que a colocação dela está muito certinha em não confiar. Falando, não, tem alguma coisa aqui, mas eu não confio 100%. Tudo na vida, levando ainda para o lado que a intuição, né, a análise, falando pela TCC, que a gente pode avaliar, o caminho para isso é o autoconhecimento e a análise mesmo. Né? É uma coisa que você vai aguçando e aprimorando e se tornando mais crítica e analítica. Né? Certíssimo, não confie 100% nunca. Né? As nossas emoções, elas são enganosas, sempre. Né? Não que a emoção seja enganosa, mas o pensamento que a gente tem sobre as coisas é um pensamento muito rápido que pode ser distorcido. Então, apareceu uma situação que você fala, não, acho que tem um quê da intuição aqui. Analise. E isso é analisado como? Através de um processo de autoconhecimento. E você entender, esse autoconhecimento é você entender a sua construção. Por que eu estou tratando isso como uma verdade absoluta? Da onde vem? Ou por que alguma coisa eu poderia acreditar e eu estou em dúvida se acreditar ou não? Parece que vai dar errado ou não. Tudo entra na análise. Eu ia pedir um parêntese para você, para falar sobre o autoconhecimento. Você falou um pouquinho, porque a gente começa a entender essa questão de autoconhecimento mesmo quando a gente vai para a terapia. Mas eu queria que você falasse para as pessoas de casa o que é esse autoconhecimento, apesar da palavra ser extremamente autoexplicativa. Olha, parece que é autoexplicativa, mas eu tenho algumas visões que eu também fui construindo ao longo do consultório, sabe? Autoconhecimento, ele tem 2 níveis. Então, o fato de eu somente conhecer alguma coisa, somente conhecer, o ter ciência sobre algo, não faz com que eu domine esse algo, tá? Então, ter ciência não é ter um autoconhecimento profundo. O autoconhecimento com profundidade é quando... Deixa eu só entender. Então, conhecer não é o suficiente para me dizer que eu vou dominar aquela situação. Não, então vamos imaginar 2 níveis, tá? 2 níveis mesmo. Lembrando que autoconhecimento já fala, né? O conhecimento que eu tenho sobre mim. Certo. Levando em consideração que na minha vida tem o quê? Muitas áreas, tá? Esse autoconhecimento mais superficial é eu ter ciência que alguma coisa existe. Ter ciência ainda continua me limitando, porque quando eu tenho ciência, não necessariamente eu tenho domínio ou me conheço com profundidade para fazer alguma coisa de fato sobre mim, tá? E autoconhecimento, eu acho tão profundo sobre isso que você vai sentindo e se voltando cada vez mais para a sua essência de uma maneira muito profunda. Você vai se conhecendo, você vai chegando num lugar de conforto dentro de você, você vai ficando afinado com aquilo que você acredita, com a sua autenticidade, né? E o autoconhecimento, ele está em diversas áreas, né? Então, na área de como você se relaciona, os seus mecanismos de funcionamento, tudo isso é autoconhecimento, tá? E acho que uma coisa muito importante do autoconhecimento é muito relacionado também com a ação. Porque ter somente autoconhecimento é como se você tivesse com uma chave na mão. Autoconhecimento é essa chave. Nossa, eu domino super, né? Sei, conheço, pá, até aqui. Mas essa chave, sozinha, sem ação, ela não abre porta nenhuma. Então, o autoconhecimento, ele precisa vir acompanhado de ação. Senão eu conheço, eu sei tudo, mas eu não saio do lugar. Chave sozinha não abre nada sem atitude. Eu conheço todos os blocos, sei do tempo, eu sei que eu estou atrasado, mas se eu não puxar o intervalo, não adianta nada. Então, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta falando sobre intuição e nunca você teve algo tão esmiuçado aqui, né, com a nossa psicóloga Laura Caron. Você tá legal, né? Oh, quem diria que você ia estar com a psicóloga tomando café da tarde agora, hein? Como é que tá esse chazinho? Deixa eu ver. Tem bolinho de milho? Bom demais. Agora aproveita aqui, ó, segue aqui. A gente está com uma missão muito especial nesse mês de março. Com quem? Não é intuição, não. Aqui veio direto.
Anjos da Esperança. É verdade, mãos que transformam vidas, esse meio que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo, né? A gente tem essa sustentabilidade através das doações e nesse mês de março a gente está com um sonho, que é sonhar com você. Vem com a gente, está chegando aí mais um curso bíblico, mais um guia prático para ensinar as pessoas a procura da verdade. E esse momento agora no qual estão se cumprindo algumas profecias, você está vendo as guerras, o pessoal está perdido, quer se achar e a Bíblia, como falamos aqui, é um guia e esse curso veio sanar uma dor. A gente quer, nessa primeira tiragem, levar até as pessoas 50 mil unidades, 50 mil guias, revistas para enviar. Já está prontinho o estudo, falta imprimir e enviar pelo correio. E aqui as pessoas que pedem não pagam nada. É esse projeto que faz. E nesse mês de março, a gente está pedindo uma doação especial para fazer esse curso. A gente já conseguiu 80% da meta aqui, ó. Parabéns para você, mas ainda falta. A Novo Tempo precisa da sua ajuda. Cris, como que eu faço? Facilzinho agora. Você que é anjo, pode fazer uma doação a mais. Você que não é, o nosso Pix aqui é democrático. Vai lá no seu Internet Banking. Isso, que diria, você tem Internet Banking? Tem Internet Banking, hein, Dona Maria? Quem diria? Vai no seu banco, tá? Abre lá. E quando for fazer um Pix, tem a opção lá do celular, CNPJ e tem e-mail. No caso do Anjos, é e-mail. Mas, Cris, me conta que tal de e-mail não tem inteiro? É e-mail mesmo. Vai lá, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. O valor, você que decide. Com apenas R$10, você consegue enviar 2 revistas, 2 guias práticos. São 2 famílias que são ajudadas. A nossa meta está chegando. Bora nós. Coloca no grupo. Fala com alguém. Você sabe que a Rede Novo Tempo aqui é algo muito sério. A gente tem uma transparência no que faz com as doações. Vem ser anjo com a gente. Vem ajudar. Você que é anjo pode fazer uma doação a mais. anjos@novotempo.com é o nosso Pix. Posso contar com você? A Novo Tempo precisa. Falta só 20%. Está acabando esse mês. Vem com a gente. Bora nós. Vamos lá falar com o povo. Sou anjo, sou Novo Tempo. Mãos que transformam vidas. E quando eu falo com vontade, porque eu acredito nesse projeto. É o nosso garoto propaganda. É nós. Vamos lá, então, a sua participação que está chegando aí de casa. Vamos ver se há algum relato, se há alguma dúvida. Pode mandar, produção. Pedir alguns segundos. Esse momento sempre... Atenção, Suzane. Em chegou. poucos minutos entrará a participação. Chegou. Milena Botelho. Milena, seja bem-vinda. Ela diz: eu tenho a intuição forte. Exemplo, quando vou sair de casa, eu às vezes olho para algum objeto e penso, devo levar isso, pois vou precisar. Tipo uma roupa a mais, a chave da casa da minha mãe, a sacola reciclável do mercado, mesmo sabendo que não vou passar ou precisar dessas coisas. Sempre que eu não escuto essa intuição, eu me dou mal, pois eu preciso daquilo que eu pensei em levar. Nossa, eu entendo a Milena, sabia? Eu sou a que carrega quase a casa inteira. E é interessante isso, assim, da gente pensar. Eu não sei se a Milena é mãe, né? Acho que quando a gente é mãe, a gente tem essa coisa mais, eu vou levar aqui essa roupa extra, não sei o que e tal. E faz sentido, sabe? Assim, sempre a criança vai sujar e tal. E parece que quando você não leva, você pensa em levar. Cara, eu deveria ter levado. Ah, mas ele não suja há tanto tempo. Aí é naquele dia que acontece. Mas eu não sei se a gente poderia, talvez, classificar como intuição. Parece que, me parece, assim, mais uma repetição de experiência, né? De você saber que... Tipo, ela falou, vou levar a chave da mãe. Tá, ela não tá pensando em ir na mãe dela, mas... Às vezes é uma casa que ela sempre vai, né? E pode ser que naquele dia ela precise. Acho que é probabilidade, isso aí. É coisa matemática. Ai, Laura, eu tô olhando pra tua cara, tentando entender sua reação. Tô errada? Tô certa? Eu acho que é uma questão de probabilidade, né? Poderia passar, não poderia passar? Ah, não levei. E deu errado? Acho que é uma questão de probabilidade, igual criança de roupa. A probabilidade da criança cair, ralar o joelho, sujar a roupa é enorme. Não, mas ele nunca cai. Não faz tempo que não troca. Mas tem uma probabilidade. Entendi. Né? Mas, Milena, é o seguinte, eu sou como você. Eu sempre olho para as coisas e penso assim, devo levar isso, devo levar aquilo. E na maioria das vezes, essas coisas fazem total diferença. Às vezes, meu marido pergunta assim, não sei o quê, poxa, eu não trouxe. Atenção, tá aqui, eu Mas trouxe. a mulher tem mais intuição. Olha o tamanho, o que tem dentro da bolsa de uma mulher.
Então, muito mais intuitivo. A minha bolsa tem, mas olha, deixa eu tô aqui bastante coisa. pensando, né, para dar uma resposta mais elaborada. Mas, Milena, continue acreditando nisso aí, tá? Sendo intuição, não sendo intuição, vai que... Sabe uma coisa que eu tô pensando? Você tá pensando o quê? Às vezes, quando você pega um objeto e você acaba não usando, pouco você leva em consideração isso. Leva em consideração as vezes em que eu precisei. Você leva em consideração... A gente fica meio tendencioso a confirmar quando a gente precisa usar. Mas quando a gente não precisa, a gente fala, não, que bom que eu trouxe. Mas pouco a gente dá foco para isso. Verdade, entendeu? tem muita coisa que eu carrego. Tem muitas coisas que são confirmatórias, por exemplo, na minha bolsa, né? Eu trouxe algumas coisas por hábito, e tá. Por eu não ter usado... Pra passar despercebido. Passa desapercebido. Mas quando é usado, fala, tá vendo? Que bom que eu peguei. Né? Mas são casos e casos. Acho que continua levando para casa da mãe. Não, continua, Milena. Continua nisso aí. A nossa intenção aqui é só mostrar do ponto de vista... assim, da psicologia, nessa questão da intuição, né, Cris? Buscar verdade. Eu nunca levei chave da casa da minha mãe, né? Cognitivo, A minha mãe tá tirando a minha da casa da mãe. Mas a linha dela eu achei legal. Será que aonde esse meu comportamento se enquadra? Eu acho que a gente está fechando o nosso programa, mas foi legal hoje para que você se livre de umas crenças limitantes, para que você trabalhe o autoconhecimento, que antes da sua intuição vale sempre a oração daquele que sabe tudo, então está acima do teu próprio braço, do teu próprio pensamento, e de que se a gente conhecer um pouquinho dos processos humanos, dessa máquina que Deus desenhou, Deus é muito a favor de que a gente tenha uma saúde física, espiritual, mas também uma saúde mental, que vão coordenar isso. E Deus é o maior interessado nessa integralidade do ser, por isso que todas as pautas do Novo Tempo são desse ser humano integral. Por isso tem pautas de família, psicológicas, agora vida de saúde e exercícios, porque Deus ele tem o maior interesse nessa integralidade do ser humano, nessa Zena. É isso aí, eu acho que ficou claro, né? A gente não quer dizer assim, né? Sim, não, errado, certo. A gente só queria chegar num debate, né, Laura? E a gente chegou aqui num bom debate no final desse programa. Quer concluir com algum pensamento, fechar esse assunto? Eu quero só enfatizar uma coisa, né? Nada do que eu falei aqui, eu sempre enfatizo isso em todos os lugares que eu vou como psicóloga. A Laura é uma coisa, a psicóloga é outra. Nada é da minha boca ou da minha ideia, ou eu pensei porque deu certo com a minha vizinha. Não, nunca. A partir do momento que vem a Laura psicóloga, tudo tem um embasamento, né? Da onde você tirou isso da intuição, dos pensamentos automáticos? Tudo é ciência. Tá? Tá tudo lá baseado em livros que eu estudo. Então, essa ótica foi dentro do modelo cognitivo, dentro da TCC. Mas a minha abordagem pensa outra coisa. Tá tudo bem também. Mas eu trouxe aqui a TCC, onde a gente tem, em relação ao pensamento automático, evidências, as maiores evidências científicas, estudos clínicos randomizados em relação a isso, tá? Diante da minha abordagem, é o que eu atendo, trabalho no consultório. Então, se você, Laura, fiquei com uma dúvida, pode me mandar mensagem, tem o meu WhatsApp lá no Instagram, pode entrar em contato e tudo mais, tá? Essa ótica não é uma ótica que parte de mim, é pela ótica da teoria cognitivo-comportamental. E a gente agradece por esse estudo que você fez, porque é através dele que você traz esses conhecimentos para nós. Tá aqui passando o Insta da Laura, lauracaron.psicóloga no Instagram. Pode encher a Laura de perguntas, que depois que ela chegar em casa, né? Depois que ela dirigir, chegar em casa, sã e salva, ela vai responder você. Laura, obrigada mais uma vez, viu? Eu Beijo. que agradeço. Gente, agradeço muito, até brinquei com vocês. Poxa, se eu voltei aqui, eu não falei besteira, né? Claro que não! Nossa, imagina! Trouxe super conhecimento e um abraço gigante para a mamãe da Laura, que sempre assiste a gente quando a Laura vem aqui. Sara, um beijo para você. E nós vamos chamar agora quem, senhor Cris? A nossa vizinha, que está com uma semana do Super Alimentos, uma semana especial. Teru, essa semana tá super, hiper especial. Boa tarde. Boa tarde, eu tô aqui me coçando para contar para vocês, mas eu não posso dizer qual é o nosso super alimento de hoje. Que mistério! É mistério, mas é um alimento super poderoso. Ele é oriundo da China e eu vou usar minha colinha aqui para dizer quais são os benefícios. Rico em fósforo, cálcio, vitamina A, triptofano, carboidratos. É produzido aqui no Brasil em larga escala. Já sei qual é. Você já sabe? Então fica quieta. Será que ela sabe, Cris? Sabe que a diretora editou no nosso ouvido. Vou dar uma dica. Não vai, não vale vou dar uma contar. dica. Não, é uma... A diretora que falou. Eu não vou falar, só vou falar
que é uma fruta... Será que eu falo? Não É querem poderosa, é Não vou poderosa. falar. Vai, Suzane, vamos só ficar nisso aqui. deixar. Tá bom. Não vou dar dica. Não, além de ser a rainha das frutas, como Suzane já trouxe aqui, ela é super versátil na culinária, por isso a gente vai trazer na nossa receita de hoje, dá uma espiada no cookie que a gente aprende com esse super alimento. Agora sim eu já sei. Se faz cookie com essa fruta... Arlete! Ó, tô esperando todo mundo aqui eu tô no Vida e adorando Saúde. esse mistério. E como é bom saber, os outros não, eu sei, você de casa não sabe, tem que ver, hein? Não, eu mas sei. já vai conhecer, vem comigo, já vai conhecer. Você vai conhecer não só esse superalimento, mas todos os benefícios e todas as vantagens que a gente tem de consumir esse superalimento. Ainda vai ter desafio cardio por aqui para todo mundo se mexer e culinária saudável. E eu quero mandar um beijo para Laura Caron aí, que está no Entre Família. Eu já ia falar no Vida e Saúde. No Entre Família. Beijo, Laurinha. Beijo, tchau. Tchau, tchau, Teru! Um abraço! Eu quero aproveitar esse momento também, mandar um abraço pro Pedrão Caron. Pedro, ó, pra você, hein? Saudade, my brother. Tá aqui lembrando. Pedro é irmão da Carol, Pedro amigo Caron. nosso. É Pedro da Laura. Da aí, Laura, tudo. Caron. Gente, Laura, Pedro. Você me atrapalhou todo. O Pedro nem vem aqui. 2h30 amanhã a gente vai falar sobre um novo olhar sobre a birra, tá? Muito interessante. Você vai sair daqui com outra concepção sobre a birra do seu filho, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau.